Então, pessoal, como ter um eleitor qualificado, tá? O que é o eleitor qualificado? Eu estava falando aqui, o eleitor qualificado é aquele cara que vota em você porque ele vota acreditando na sua proposta, no seu ideal, na sua ideia, no seu projeto, tá? Ele não vota em você querendo algo em troca. Então, só disso daí já é uma grande vantagem. Esse eleitor ele não vai te pedir, né? Não vai te pedir nada para poder votar em você, vai votar em você porque você tem realmente um diferencial para a população. E, enfim, né? Esse eleitor ele é um eleitor que ele termina sendo um eleitor barato. Qual que é a nossa proposta aqui da nossa campanha, né? De ajudar você nessa sua campanha? É transformar a sua campanha numa campanha barata. E não é que uma campanha barata ela é feita com pouco investimento. Não, você vai ter que investir, você vai ter que gastar sim algum dinheiro. Mas existem maneiras de você não investir tanto, e uma das maneiras é essa daí, é ter o eleitor, é ter um eleitor qualificado. E quando você tem um eleitor qualificado, esse eleitor, pessoal, ele não vai te cobrar nada para poder votar em você, tá? Esse eleitor, ele vai fazer o trabalho que precisa ser feito de graça. E esse eleitor, sabe o que acontece interessante? É um eleitor que te faz aparecer nas pesquisas, quando as pesquisas começarem a aparecer na sua cidade, esse eleitor vai fazer você aparecer aí nas pesquisas, e quando você aparece em pesquisas, qual que é um outro resultado óbvio disso daí? Aparece um financiador de campanha. Então, o eleitor qualificado ele tem essa vantagem aí também, tá? Então, é cheio de vantagens quando você constrói esse eleitor qualificado. E o que você precisa para isso? O que você precisa ter? Você precisa de ter algumas coisas. Primeiro, autoridade. Tá? O que a gente está chamando de autoridade? Autoridade, pessoal, é aquilo que garante que a sua imagem ela não vai ser deteriorada, que ela não vai ser uma imagem que você vai se perder no momento em que os seus adversários, no momento em que o outro eleitorado começar a bater em você, literalmente bater em você. Então, a primeira coisa é autoridade. Como se constrói autoridade? Um dos pontos para se construir autoridade é conhecendo muito bem daquilo que você está falando. Conhecendo muito bem a sua cidade, conhecendo muito bem os eleitores da sua cidade, conhecendo muito bem os problemas da sua cidade, tá? E conhecer problemas, pessoal, não é conhecer a existência deles. A existência deles, o eleitor também sabe dos problemas da sociedade. Conhecer problemas é trazer números, é trazer soluções, tá? Conhecer problemas é você pegar e falar a origem do problema, é você saber falar o meio do problema, tá? Então, claro, solução, né? Quando você traz um problema, você também tem que trazer a solução. Então, outro dia eu estava vendo um colega aqui falando e ele falou uma coisa muito assertiva, e isso daí tem toda a razão. Antes de você fazer uma crítica, você tem que saber se você vai ter uma solução para aquela crítica, porque senão você vira um simples reclamão. Eu já falei isso aí. Né? Um eleitor, quando ele começa a ver o candidato a vereador como um simples reclamão, você perde a autoridade. Então, a primeira coisa da construção da autoridade é saber falar muito bem sobre o que você conhece, tá? E conhecer a cidade é um dos assuntos que te dá autoridade. Assim como um professor ele tem autoridade porque ele conhece do assunto, ele conhece daquilo que ele está falando. Né? Se a gente relembrar os nossos professores aí, professor de português, professor de matemática, o Alexandre Garcia também entrou aí. Oi, Alexandre, e aí, tudo bem? Então, se a gente relembrar os nossos professores, né? Eles têm autoridade por quê? Porque eles conhecem muito sobre o assunto. E isso é uma função do vereador, é conhecer muito sobre o assunto. A outra coisa, para você ter autoridade, é quando você começa uma campanha cedo, tá? Vamos pensar aqui duas situações, né? Duas situações específicas e que a gente costuma levar porrada quando a gente fala nome de pessoas, mas vamos citar nome de pessoas. Vamos comparar aqui duas pessoas, Bolsonaro e Geraldo Alckmin, né? Qual que é a questão de começar cedo a campanha? Quando o Bolsonaro começou a campanha dele? Muito antes de as pessoas começarem a falar em campanha, muito antes, ele já se posicionava como um pré-candidato. E aí o que ele aguentou? Ele aguentou as pancadas. Ele aguentou as pancadas e foi aguentando. E aí ele foi construindo, é claro, né? Existia toda uma estratégia ali. O Bolsonaro ele sabia que existiam 40% de votos aí perdidos, e que existia um posicionamento para ele, então ele se posicionou em prol desses 40% de votos e ele correu atrás desses 40% de votos.
E o que isso é importante, pessoal? Por que essa questão do Bolsonaro é importante para a gente, para o assunto que a gente está falando, que é ter um eleitor qualificado? Né? Porque quando você se posiciona atrás de um percentual de votos, você não precisa de ficar esperando que aquele eleitor que vai te pedir dinheiro, aquele eleitor que chega na reta final, ele não tem candidato, você não precisa de ficar esperando esse candidato. Então, você já vai ter uma base eleitoral formada, chegou no dia da eleição, aquele candidato a mais que vier, ele é um candidato, aquele eleitor a mais que vier, perdão, ele é um eleitor que ele vai somar, mas a sua base já está confirmada. E, mais uma vez, eu repito, quando você tem base eleitoral, o que acontece? Qual é a sequência lógica? Você aparece em pesquisa. Aparecendo em pesquisa, o que acontece? Aparece financiadores de campanha. Então, por isso, a sua campanha começa a baratear. E é exatamente essas nuances, essas questões que a gente busca ensinar aqui para vocês. Outra questão do eleitor qualificado. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter é o que a gente acabou de falar aqui, que é autoridade. Tá? Outra coisa que você precisa de ter você precisa de construir uma habilidade que você precisa, é necessária para você quando você precisa do seu para buscar esse eleitor qualificado. É identidade. O que significa identidade, pessoal? O pessoal acabou de ligar alguma coisa aqui, espero que não atrapalhe. Então, o que significa identidade, pessoal? Identidade é aquilo que garante também que você tenha uma postura eleitoral. Uma postura eleitoral significa, se as pessoas estiverem falando mal de você, e aquele conceito, aquela ideia que a pessoa quer colocar, quer colar em você, se você não transmite isso, se você não tem essa identidade, isso aí não vai colar, tá? Não vai colar. Então, isso daí significa o seguinte, identidade é o que te garante forte, é o que te garante absoluto, é o que te garante... Vamos lembrar de novo do Bolsonaro, tá? Qual que era a identidade do Bolsonaro? Era uma identidade antipetista. Então, você podia falar um monte de coisas dele, mas ninguém poderia falar que ele não era uma pessoa antipetista, tá? Aí, então, agora eu pego e trago aqui o Alckmin para isso, tá? Para essa história. Vamos lá. O que aconteceu com o Alckmin? Por que ele não teve um eleitor qualificado? Primeiro, porque ele fez a campanha que ele sempre fez toda a vida. Ele deixou para o último momento anunciar que ele era um candidato. Tá? E aí ele deixou para o último momento, ele foi articulando, articulando. Ele conseguiu um bom tempo de televisão, tá? A articulação dele serviu para poder conquistar tempo de televisão. Só que a gente vê uma eleição atípica e o tempo de televisão ela não foi diferencial para nenhum candidato. E aí o que o Alckmin não teve? Um eleitor qualificado, um eleitor que o defendesse, um eleitor que elevasse o nome de Alckmin. Por quê? Porque ele começou a campanha tarde, porque ele não teve um posicionamento certo. Quem era o Alckmin naquela história? Né? Você tinha ali uma eleição claramente dividida entre quem era PT e quem era anti-PT. E o Alckmin perdeu, então, a identidade. Então, o Alckmin ele não tinha nem autoridade, porque ele começou a campanha muito tardiamente, e ele não tinha nenhuma identidade consolidada. Por isso, ele não teve um eleitor qualificado. Claro, pessoal, eu estou fazendo aqui uma análise muito simples, né, muito simplista, de um processo eleitoral que foi complexo, o processo eleitoral para presidente. Mas ele se aplica à nossa questão aqui de vereador, por quê? Porque o que o vereador está fazendo, pessoal? O que a gente está vendo? Muita gente, os erros que as pessoas estão cometendo. As pessoas preocupadas em fazer articulação política. Então, em ver qual que é o prefeito que vai apoiar, qual que é o prefeito que não vai apoiar, correndo atrás de deputado, correndo atrás de outras lideranças. E eu vou falar disso, Eli, vou falar disso. E aí, correndo atrás de lideranças políticas, tá? E esquecendo de trabalhar quem que é o cara que vai votar, que é o povo, que é a população. Então, ele começa a trabalhar demais a articulação política, foi o que Alckmin fez, né? Ele trabalhou a articulação política, conquistou um bom tempo de televisão, mas chegou na época da eleição, cadê esse voto? Cadê o voto? Cadê a história que eu contei, se não me engano, na sexta-feira, na quinta-feira, né? Esqueceu de combinar com os russos, né? A famosa frase do Garrincha lá na Copa de 58, lá, onde que ele pega e fala lá com o Feola, tudo bem, a sua jogada está perfeita aí, mas a gente tem que combinar com os russos para
é conseguir passar a bola, fazer o driblar toda a defesa e ainda o babaca jogar uma bola no lugar certo onde que eu vou estar, né? É, então, pois é, a questão da campanha antecipada, qual que é a consequência dela? Tá? Qual que é o primeiro impacto dela? Primeiro é que você vira vidraça. Então, as pessoas vão começar a bater, vão começar a cobrar, vão começar a querer. Essa é uma situação. Se você estiver com uma identidade consolidada, você não vai virar vidraça porque você tem uma identidade forte, porque você consolidou a sua imagem perante o leitor. Tá? E aí, você começando a campanha, o que você tem? Você tem quais são as outras vantagens? Então, a desvantagem é virar vidraça, mas qual é a vantagem? A formação da base eleitoral. Tá? Formação de base eleitoral te traz eleitor fiel ele te traz aparição em pesquisa, aparição em pesquisa te traz financiador de campanha. E além do que, né, além do que você está trabalhando ali com uma, um percentual da população, aonde que você não precisa de todo o percentual, você precisa apenas de uma parcela da população que vai conseguir te eleger. Ok? É isso aí, Lili. Vai sim, você vai sofrer perseguição, as pessoas vão começar a falar. Agora, enxergue pelo lado bom. Se você está sofrendo perseguição, é porque as pessoas enxergam em você um candidato com potencial. Se você tem concorrentes, se você tem adversários já preocupados com você, o Eli está aqui falando, pessoal, que ele antecipou a campanha, tá? E que ele já está sofrendo perseguição. É claro, isso vai acontecer. Né? E era o que o Alckmin pegava e tentava evitar, porque desgasta, né? Um Alckmin que vinha com uma campanha, com 3 campanhas, com 3 vezes que ele já tinha perdido, e aí de repente ele pega e antecipa, ele vai ser desgastado. Ele, se você tiver a identidade forte, se você tiver uma imagem bem consolidada, você vai sofrer perseguição, mas quem vai enxergar esse lado positivo da campanha antecipada são os seus eleitores. Depois a gente pode bater um papo sobre isso. Me manda um WhatsApp, você tem lá nosso contato, me manda um WhatsApp, eu faço questão de conversar com você sobre isso. Ok? Então, pessoal, assim, então a gente pegou e falou do eleitor qualificado. Então, o que forma o eleitor qualificado? Primeiro, autoridade, tá? Segundo, identidade. E a terceira coisa, que é muito importante, saber dizer não, ok? Porque saber dizer não é um componente da sua identidade, é um componente da sua o componente da sua presença de campanha. Então, quando você pega e fala não, o não para o eleitor que vem te pedir alguma coisa, o não para o eleitor que vem te cobrar um saco de cimento, a dentadura, né, como a gente vê muito aí. Então, quando você fala não para esse tipo de situação, você está se consolidando como um eleitor, como um candidato honesto, como um candidato que segue as regras, como um candidato que sabe que venda de voto ou compra de voto é crime, e você está se posicionando, tá? Quando você se posiciona, o eleitor ele começa, o eleitor, esse que não tem muito compromisso com a campanha, esse que não tem muito compromisso eleitoral, ele não vai ter coragem de te pedir esse voto. Ok, pessoal, vamos pensar nisso. Quando você tem um eleitor qualificado, ele garante que uma eleição ela se torne mais tranquila para você. Como se constrói um eleitor qualificado? Agora, nesse momento de campanha. Você não vai esperar chegar lá em outubro, em outubro do ano que vem, para você ficar correndo igual um maluco atrás de voto, porque você não conseguiu formar uma base eleitoral. Veja que podemos trabalhar o social, a mão de obra. Sim, quando você tem um trabalho de multirão, isso é muito interessante, sim, você trabalhar o social. O que você não pode, o que você tem que pensar, não pode, não existe essa regra aí. O que você tem que pensar é se o trabalho social, ele beira ao assistencialismo ou é um trabalho social que realmente está trazendo benefício para a população. A gente tem um outro aluno aí, uma outra pessoa que a gente conversa muito, de uma cidade do interior de São Paulo. Eu conversei com ele na semana passada. Ele sim tem um trabalho social que ele vem implementando ao longo desses 4 anos. Tá? O que aconteceu com ele nesse momento? Hoje, atual, 27 de outubro, qual que é a atual situação dele? É uma pessoa que eu aposto as minhas fichas que ele está eleito.
Mas o que que ele precisa de fazer? Ele, individualmente, estaria eleito, mas o que que ele precisa de fazer? Como ele já tem uma boa votação, já tem uma boa base eleitoral, ele vai precisar de formar um partido. Então, o que que aconteceu? Os partidos começaram a sondar essa pessoa, tá? Existem vários deputados que já estão correndo atrás dele. Deputados se uniram para poder apoiar esse menino. Ele deve ter uns 25 anos, 26 anos. Deputados já se uniram para apoiar esse menino. Só que ele precisa de formar, de capacitar os outros 13 vereadores que vão ser os que vão disputar a cidade dele, para que ele consiga formar esse partido. E ele nos procurou exatamente para isso, para capacitar esses outros vereadores, porque ele precisa de colocar esses outros vereadores numa mesma condição de disputa, para que ele não seja sozinho a única pessoa a fazer o que o vereador subiu. Ok, pessoal,